O Senhor Jesus começa o seu discurso, que é chamado Sermão do Monte, e Mateus registra esse discurso a partir do capítulo 5. No capítulo 5, fala, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentado, passou a ensinar seus discípulos. Continuando o sermão, no capítulo 7 de Mateus, Jesus faz várias advertências. No capítulo 7, verso 15, ele faz uma advertência bastante atualizada. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Muito, muito atual. Cristo Jesus, então, após mostrar o caminho da salvação e os principais tropeços que encontram os que por ele desejam andar, encerra o discurso mostrando toda a sua autoridade. Ele deixa claro, porém, que não existe outro caminho além disso. Então vamos examinar as palavras de Jesus. Ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos hão de dizer-lhe: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. No verso 26, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então vamos examinar esse verso 26, que é o caso daquele que edifica a sua casa sobre a areia. Em referência a esse tal, que edifica a sua casa sobre a areia, Mateus capítulo 7, verso 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. O que nós podemos entender por essa expressão que me diz Senhor, Senhor? Essas palavras, sem dúvida, significam que pensam ir ao céu por qualquer outro caminho. Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitas orações, falamos bem de seu nome, declaramos sua bondade aos homens. Então podemos falar diariamente de todas as suas obras poderosas, de sua salvação? Podemos explanar até os mistérios do seu reino oculto, desde a fundação do mundo, ainda que possamos falar a língua dos anjos, e depois de tudo isso dizer, não vale mais do que dizer, Senhor, Senhor. Depois de eu ter pregado aos outros, pode ser que eu seja rejeitado. Posso levar muitos ao reino dos céus, e eu próprio jamais entrar nele. A expressão Senhor, Senhor, pode implicar também em não fazer o mal. Nós podemos abster toda espécie de pecado. Podemos refrear nossas línguas de todos os modos de agir, de falar, proibidos nas Escrituras. Podemos ter a consciência livre de toda a ofensa exterior para com Deus e para com o homem. Podemos estar limpos de toda impureza, impiedade, injustiça, que se traduz em ato exterior. Mas se não formos além disso, nunca entraremos no reino dos céus. Um homem pode tomar parte na ceia do Senhor, pode ouvir excelentes sermões e participar de todas as ordenanças de Deus. Eu posso fazer tudo isso com o desejo de agradar a Deus e crendo que realmente desse modo lhe agrado e não ter parte na glória que será revelada. Muitos irão dizer a Jesus: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônio, em teu nome fizemos milagres. E o Senhor vai responder:
Nunca, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que, apesar disso tudo, praticais a iniquidade, porque vocês são violadores da minha lei. O Senhor confirmou esta verdade fazendo uma comparação. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as observa, não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Amados, essas tempestades, mais cedo ou mais tarde, virão. Elas não são esperadas, elas não são queridas, mas virão sobre todos. E vão deixar você atordoado, até mesmo revoltado, inconformado, sejam as torrentes de aflições exteriores, seja uma tentação interior, ou tempestades do orgulho, da ira, do temor ou do desejo. Mas que virão, virão. E maior ruína será para aqueles que ouvem aquelas palavras e não as praticam. Preparado, amados, é o que edifica sua casa sobre a rocha. Na verdade, sábio é nas palavras de Jesus, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele cuja justiça excede a justiça dos escribas e fariseus. É também sábio o pobre de espírito, que conhece a si mesmo, e como também é conhecido. Esse é sábio. Vê e sente todo o seu pecado e toda a sua culpa, até que seja lavado pelo sangue propiciador de Jesus Cristo. Ele está consciente do seu estado de perdição e de sua completa incapacidade de socorrer-se a si mesmo, até que seja revestido de paz, vimos hoje, né? E alegria no Espírito Santo. É sábio, o manso e humilde, paciente com todos os homens, nunca retribuindo o mal com o mal, ou injúria por injúria, mas ao contrário, abençoando até que o mal vença com o bem. É sábio aquele que ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amados, só entrará nos céus, no reino dos céus, aquele que nesse espírito faz o bem a todos os homens, e talvez por essa causa seja desprezado, rejeitado, odiado, censurado, perseguido. Por isso diz o Senhor: regozijai e alegrai, tenha grande alegria, porque é grande o vosso galardão que está nos céus. Ele, sabendo em quem tem crido, confia no Senhor, que as aflições momentâneas, as tempestades fortes momentâneas, operarão em seu benefício o eterno poder, peso de glória. Verdadeiramente sábio é o homem que não faz a sua própria vontade, mas a vontade do enviado por Deus. Esse conhece o mundo, o lugar que deve passar alguns dias, alguns anos, não como habitante, mas como estrangeiro e peregrino em trânsito para as moradas eternas. E usa do mundo como se dele não usasse, e sabendo que a sua aparência passa. Esse sábio vê mais claramente que o fim do homem é glorificar aquele que o criou para si mesmo e para amá-lo para sempre, e crer em Jesus Cristo que o enviou. À vista de Deus, é sábio porque edifica sua casa sobre a rocha eterna, a pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo, e que edifica exclusivamente sobre o seu sangue, a sua justiça, sobre o que ele fez e sofreu por nós. Ele reconhece ser pecador, até merecedor do inferno, mas é justificado livremente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Na confissão de Paulo, a vida que agora eu vivo, vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
estando na carne, vivendo a vida de puro amor a Deus e ao homem, louvando a Deus de todo e tudo fazendo para a sua glória. Mas, queridos, não pense assim que jamais entrará em guerra, aflições, ou que esteja agora longe de alcance de tentação. Não pense isso. Será tentado até em escala não menor dos que não conhecem a Deus. Talvez muito mais, porque Satanás não vai deixar de atormentar, no máximo, aqueles que não pode destruir. Não conseguirá destruir os filhos de Deus. Amém? Nas palavras de Pedro, ele diz assim: essas provações que passamos são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, pode ser provado, para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Amém? Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha. Ele construiu sobre o Senhor de todos, Cristo, pela sua fé, pelo amor, e assim não será confundido. Embora, amados, as águas estrondem, cresçam e as montanhas se abalem, ele, apesar de tudo isso, repousará debaixo da proteção do Altíssimo e salvar-se-á à sombra do Onipotente. Amém? Então devemos, queridos, examinar diligentemente sobre que fundamento nós edificamos, se sobre a rocha ou se sobre a areia. Então nós perguntamos, qual é o fundamento da sua esperança? Sobre o que eu edifico a expectativa de entrar no reino dos céus? Não estaria ela edificada sobre a areia? Ou sobre minha interpretação, ou opiniões que eu acho correta e que eu suponho ser fé? Ou sobre outra coisa que você firma sua esperança de salvação? Sobre a sua inocência? Sobre não defraudar, ofender alguém? É uma boa desculpa. É um verdadeiro homem que dá a cada um que lhe pertence. Tem consciência com Deus. Até aqui está bem. Mas não basta. Não basta. Pode chegar até aí e nunca chegar no céu. Participa em todas as oportunidades da ceia do Senhor, faz oração pública e privada, examina e medita nas Escrituras. São práticas que deve observar desde quando foi batizado. Inclusive, de praticar boas obras. Falando de obras hoje. Mas essas obras, nada são se consideradas isoladamente. Elas nada são se não experimenta a fé, a misericórdia, o amor de Deus, a santidade do coração. Acima de tudo, és zeloso de boas obras? Prega a verdade que há em Jesus, alimenta os famintos, veste os nus, visita os órfãos, os enfermos, as viúvas das suas aflições. Está habilitado por Deus para chamar pecadores das trevas para a luz? Do poder de Satanás para o poder de Deus e salvação? Então vai e aprende tudo aquilo que tantas vezes você tem ensinado. Pela graça sois salvos, mediante a fé revelada em Cristo Jesus. Não pelas obras de justiça que temos feito, mas somos salvos pela sua própria misericórdia. Então, poderá dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Mas que vem um homem, se diz que tem fé, que tem obras, pode aquela fé salvar-me? Amados, a fé que não tem obras, que não produz santidade interior e exterior, não exala o perfume. Agora, pois, edifica sobre a rocha, pela graça de Deus, conheça-te a ti mesmo, e renuncia a toda esperança que viria a ser capaz de salvar-te de ti mesmo, mas sim sobre aquele que em si mesmo levou todos os teus pecados
em teu próprio corpo, Padre, o Senhor Jesus. Humilha-te cada vez mais diante dele, numa dependência total, colocando os seus pés todo bom pensamento, palavra, obra. Planteia pelos teus pecados, chore e clame diante de Deus, até que ele converta todos. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele te exaltará. Alegrai-vos com quem se alegram e chorai com os que choram. Apresenta agora por você. Mansidão, guarda-te de todas as paixões, da ira, da tristeza, do temor. Domine-se em tudo para alcançar a coroa. Aceite calmamente a vontade de Deus, qualquer que seja ela. Por dizer de qualquer que seja a sua situação, você está a plena ação com Deus. Seja inteligente para com os bons. Seja gentil para todos os homens, mas especialmente contra os maus e ingratos. Assim, ira-te, mas não peques. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Regozija-te na verdade, onde quer que ela se encontre. Na verdade, seja a verdade. Esforça-te para que todos os homens tenham glória a Deus e promova a paz e a boa vontade entre os homens. Se pune de coração, tendo, pois, portanto, essas promessas, amados, purifiquemos a nós mesmos de toda a indícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade e temor de Deus. Mostre-se a tua fé, faz a vontade de teu Pai que está nos céus. Acho que você estará construindo sobre a rocha. Não tenha medo. Age assim que você estará construindo sobre a rocha. Aí o Senhor te dirá: se eu te conheço, 20 benditos de meu Pai, andai na posse que no reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Que a paz dos Deus, todos nós, não Jesus. Amém.